vou usar meia hora para uma matéria e meia hora para outra matéria, ok, gente? Infelizmente, é a nossa possibilidade. Bom, vamos lá. Eu vou colocar a apresentação. Espera aí, que ainda tem muita gente entrando. Pensa a Deus. Não vou mentir, não, tá muito lenta a internet. Muito lenta. Desde segunda-feira, né? Então não tá percebendo que tá complicado. Vamos lá, vamos tentar. Quem estava ontem na aula presencial e vai estar hoje, vai me ouvir contar algumas histórias. Só que quando a gente começa a pegar o ritmo mesmo, a gente tem que seguir uma sequência, tá? Então, eu vou pedir para vocês, quando a gente terminar a aula, para vocês realmente depois, no momento propício, aproveitar que está em casa, dar uma olhada na sala de aula virtual e ler o trechinho do livro que eu mandei ler e responder aquelas perguntinhas que a gente quer ver com garantia se vocês entenderam, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver como é que tá o slide. Para ver todo mundo, vocês podem me dizer sem ser no chat. Dá pra ver, professora, tá de boa. Dá pra ver. Ô, Valeu. professora, a senhora vai colocar esse slide no grupo? Slide, vou colocar esse slide lá também na sala de aula. Por mim, minha filha, devia ser por lei, crime, a gente escrever do jeito que a gente escreve na escola, tá certo? Agora, realmente, o fato de você ler, ouvir a explicação e escrever é um reforço na aprendizagem. No meu caso, eu gosto. Quando eu estou copiando no caderno, copiar no quadro para mim é o ó. É triste, eu acho horrível. E assim, a gente nunca dá conta porque a aula é pequena, tá? Eu vou ter meia hora de cada disciplina aqui para você ter ideia. Então, fique tranquila. Assim que eu terminar aqui a aula, eu vou lançar o código da sala de aula de vocês no WhatsApp e eu vou estar colocando esse slide também lá na sala de aula virtual, ok? E aí vocês podem entrar nessa sala de aula virtual com o e-mail que vocês quiserem, porque eu fiz uma sala de aula virtual emergencial, tá certo? Eu não estou usando a sala de aula institucional ainda, porque não foi autorizada, ok? Então, vamos lá. Posso começar? Sim, eu não sei se vocês estão acostumados, mas quando a gente está apresentando, ou eu vejo vocês e o chat, ou eu vejo a apresentação. E aí fica complicado, né? Enquanto eu estiver ouvindo os barulhinhos de entrada, eu sempre volto para o Google Meet, tá? Mas quando eu estiver explicando mesmo, eu vou ficar olhando lá, vai ficar complicado para mim, tá bom? Sei, tem um filósofo aí, né? Filósofo de bar já, tão novinho. Vamos lá, não conversem muito não, prestem atenção, tá certo? Esse conteúdo dessa unidade vai ser introdução à filosofia. Primeiro, vocês têm que saber que filosofia não foi uma palavra que foi usada por muito tempo, tá? Foi um cara chamado Pitágoras que vai usar essa expressão, porque ele diz que eles são os amantes da sabedoria, ou os amantes do conhecimento. E a gente descobre, quando a gente vai estudando filosofia, que filosofia é uma atitude, tá? É ter a constante disponibilidade de questionar, né? Questionar o mundo, questionar os mitos, questionar a realidade, questionar as obrigatoriedades, questionar a lei. Isso não significa desrespeitar, mas questionar. Questionar para saber se aquilo vale a pena, aquilo está correto, se há injustiça.
Filosofar é buscar a verdade. E nessa busca da verdade, a gente vai lembrar exatamente das ciências, né? Que as ciências são filhas da filosofia. A filosofia, ela vem a ser, no primeiro momento, uma forma de enxergar o mundo. Porque o que explicava o mundo até então eram os mitos. E os mitos, para quem conhece eles e sabe, que esses mitos são mágicos, né? Então, a gente tem a mitologia, a teogonia ou cosmogonia grega, onde tudo se inicia no caos, e do caos surge um ovo, e da casca do ovo surge o amor, e de dentro do ovo, a noite e a escuridão. E aí vai essa mitologia crescendo. É uma história mágica, não é uma história real, não é uma história racional. Ela entra em conflito com outras histórias, porque elas eram contadas oralmente, elas não eram escritas. Elas vão vir a ser escritas muito posteriormente. E até hoje a gente vê esses conflitos de tradução, porque quem escreveu vai escrever aquilo que ouviu, né? Então, a gente vai ter várias versões de um mesmo fato, vai ter muita confusão. Por exemplo, o nascimento de Afrodite se dá com a morte de Cronos. Cronos. Quando Zeus mata Cronos e arranca o escroto dele. E o sangue de Cronos na água do mar, na espuma da água do mar, faz surgir E tem a festa de Afrodite, e Afrodite casa com o filho de Zeus. Mas como se ela acabou de nascer e Zeus acabou de matar o pai, ele já tem filhos. Então a gente vê um certo conflito. E aí esses filósofos vão questionar, pô, isso é muito mágico, muito cheio de furada. Essa mitologia não tem lógica. É o que os primeiros filósofos vão fazer, né? Eles querem entender essa aula de filosofia, gente. Eles não vão entender, a partir da filosofia, aquilo que está sendo explicado no mito. Eles não aceitam, porque aquilo é muito mágico, não é racional. E eles querem compreender o mundo de forma racional. E aí a gente vai ter, por conta disso, o início da filosofia, que é uma forma de enxergar o mundo de forma racional, né? De compreender o mundo racionalmente, de questionar esse mundo racionalmente. E aí a gente vai ter a busca da verdade. Essa busca da verdade vai gerar posteriormente o início das ciências, tá? Porque a busca da verdade vai fazer as pessoas observarem o céu, vai fazer as pessoas observarem as plantas, a natureza ao seu redor, como é que acontece o processo da chuva, como é que acontece o processo da saída da água do leito até a sua foz. Então, tudo que tem ao redor vai ser estudado. As primeiras escolas filosóficas, que a gente chama do período pré-socrático, que a gente vai estudar esse período, elas vão questionar justamente a origem, que é explicada por essa mitologia que eu acabei de contar, que eu posso contar ela com mais detalhes em outro momento, tá? Que é a cosmogonia. E aí eles não aceitam que tudo veio do caos, tem que ter uma origem. E aí alguns filósofos, a água flui, a água muda, cosmogonia. Cosmo, de universo, e gonia, de nascimento, de gênese, de nascimento mesmo. Cosmogonia, isso. Eu tenho uma apresentação só da cosmogonia, eu posso passar em um momento de outra aula isso, tá? Não é agonia, não brinque não, porque isso é sério, tá? Então, eu posso depois conversar com vocês só sobre as cosmogonias de outras religiões, não só da religião grega na época, existem várias, tá? E esses filósofos não aceitavam essa explicação mitológica como a explicação da origem do universo.
tem que ter uma explicação racional. E eles vão começar a estudar a natureza, buscando essa verdade. E ao buscar essa verdade, alguns vão achar que a origem de tudo está na água, outros vão achar que está no fogo, os pitagóricos vão acreditar que a origem de tudo está nos números, que os números estão em todo lugar, estão em tudo. É bem curioso quando a gente começar a estudar esse. Eu vou botar esse slide no grupo da sala, gente. Mas eu não vou botar no WhatsApp. Eu vou colocar na sala de aula. Eu vou mandar o código da sala de aula de vocês assim que terminar essa aula, tá bom? Isso, eu também estou gravando e vou colocar no Classroom. E se vocês quiserem, eu tenho algumas gravações que não são do Classroom, a apresentação mesmo, só dessa aula, e eu posso colocar lá também, tá certo? Eu tenho um canal do YouTube que está com algumas aulas já prontas, eu posso colocar lá, tá bom? Então, vamos lá. Então, se filosofia é ter uma constante disponibilidade para indagar o mundo de forma racional, é buscar sempre a verdade, o processo lógico é que a filosofia gera as ciências, ou que para fazer ciência, a gente precisa filosofar, tá? Então, filosofar é um processo, é uma reflexão crítica e é uma problematização da realidade. Por exemplo, você anda de ônibus, e aí você sabe que o secretário do município do Recife disse que não dá para pegar Covid no ônibus. Você vai aceitar essa informação sem questionar, ou você vai raciocinar ela? Peraí, que história é essa de não pega no ônibus? Se pega no ar e pega em contato de objetos, e os ônibus são lotados, e meu corpo fica em contato com o corpo dos outros, e eu não tenho como deixar de permitir que isso aconteça. Não dá para a gente tomar um banho de álcool, né? Não dá para a gente andar no ônibus sem se segurar em algum lugar. E se o ônibus estiver lotado, às vezes a gente se segura na pessoa que está do lado. Então, não há lógica, se a gente parar para pensar e indagar a fala desse secretário, que diz que não pode pegar doença, não pega doença no ônibus. Pô, como assim? Uma vez eu fiz um cálculo. Eu trabalhava na escola Joaquim Távora, que é no fim da Caxangá, né? A última parada da Caxangá, antes da Rua Benfica. E aí eu parei para pensar e discutir com a turma o seguinte, vamos lá, essa parada normalmente vai ter mais da metade dos alunos da escola Joaquim Távora descendo do ônibus aqui e subindo no ônibus aqui. Tem uma outra escola mais para o lado direito, que eu não sei nem o nome daquele lugar. Prado, acho que é Prado. Tem outra escola. Se Joaquim Távora tem por volta de 500 alunos, e essa outra escola tiver por volta de 500 alunos, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que por volta de 2.000 pessoas usam uma parada de ônibus. Estou errada? Porque 500 chegando de manhã de uma escola, 500 chegando da outra escola. Na hora de largar, voltam para a parada de ônibus 500 e 500. Fora outras pessoas que não são das escolas, que também usam a parada de ônibus. Eu estou falando da parada de ônibus, não estou falando do ônibus. Aí você visualiza você entrando no ônibus. Gente, eu estou falando do BRT, eu não estou falando do barro macaxeira. Porque o barro macaxeira não é de Deus, né? É outra circunstância. Só que sabe quem usou, e eu já usei, eu sei como que é. É o portal pro inferno. Pois é, aí veja, você ouve uma informação, a gente está fazendo a filosofia aqui. Nessa conversa, parece que não tem nada a ver com filosofia, eu estou puxando vocês para vocês já raciocinarem a informação de que no ônibus não tem como pegar Covid. Não tem mesmo, não? O que vocês acham? Claro que Nossa. tem, né? É, Se né? pega em Pela festa, lógica, né? pega em ônibus. Esse raciocínio tá indo longe. Se o ônibus estivesse vazio e todo mundo estivesse sentado, imagine, só entra pessoas sentadas. Você entra e já senta. Já haveria a possibilidade, porque eu não sei quem é aquela pessoa que passou,
se ela sentou na minha cadeira antes de mim, se ela passou a mão sem limpar. Eu não sei se a pessoa foi no banheiro e não limpou a mão. Que dirá se passou álcool líquido ou gel por conta de Covid. É sério, minha gente, é ECA mesmo. A gente tem que ter essa visão reflexiva. O ônibus, ele é coletivo. Quantas voltas aquele ônibus fez? Toda vez que ele fez uma volta, ele foi higienizado? Quantas vezes ele estava superlotado? Aquela estrutura que eu me seguro no ônibus, ela é higienizada? As cadeiras são higienizadas? O ar é borrifado com alguma coisa de limpeza? Se não acontece tudo isso, eu sinto muito, o secretário está enrolando. Veja, a gente está filosofando, quem está questionando a informação que foi dada. Assim como, por exemplo, teve aluno... Diga, Bruno. Filosofar é tipo a pessoa simplesmente não aceitar o que o outro diz e pensar e tentar chegar no mesmo raciocínio. Exatamente. Tudo por meio de raciocínio. É essa aí que é a pegada. Então, filosofar é atitude. A filosofia, ela não é uma ciência, mas é uma atitude. É uma atitude de refletir, de fazer reflexão, né? De parar para pensar e não aceitar. Não vamos nem falar de lacração, que a gente lembra logo de Big Brother, né? Por favor. Twitter. Lá. Não, gente, tá absurdo. Você entra no Twitter e se fala de Big Brother. Você entra no Facebook e ninguém fala mais mal de Bolsonaro. É só do Big Brother. Você entra no Instagram, mesmo o pessoal que tá vendendo alguma coisa, que tem empresa, fala de Big Brother. Eu agora tô indo pro TikTok e tem tirando onda com Big Brother. Não, até os famosos. Todo mundo revoltado com o Big Brother, professora. Tá uma merda, Eu não lixo. assisto, mas tô revoltado. Minha gente, mas essa realidade... A gente chega na época do ano que o assunto é só o Big Brother. Mas vamos parar para refletir o Big Brother? Vamos usar ele de objeto de reflexão. Bora. Não, É um jogo. professora. Ô, professora, A filosofia Professora. do Big Brother Brasil. Diga. Eu sinto que as coisas estão tão focadas no Big Brother que estão esquecendo o que está acontecendo fora disso. Fora Era isso que eu ia dizer agora. Tu é Exatamente. perfeito, Luan. Era isso que eu ia dizer. Porque você tem um jogo onde tem um número X de pessoas ali dentro que sabem que estão jogando. A gente está aqui fora, no universo real, no mundo real, e passa por aquilo e ninguém questiona. Quantas pessoas, quantos de nós já passou pelo isolamento social? Na família, entre os amigos, na escola, no trabalho. Eu estou dizendo trabalho, porque eu estou no meio, eu estou falando eu também, né? Estou falando nós, eu tenho que me colocar também. Quantos de nós já passaram por aquilo? Quantos de nós já tivemos vontade de isolar o outro porque o outro nos feriu? Aí não, né? Sim, Efraim, mas ninguém é perfeito. A gente também tem que pensar, porque crucificar o outro é muito fácil. Se colocar no lugar do outro, eu não estou assistindo Big Brother, não tenho a menor ideia, entendeu? Do motivo. A Carolina, ela tava dizendo assim. Carolina, não, gente, não. Vamos voltar para Eu a chamo ela de análise da Carolina, eu não gente. gosto de chamar ela de Carol. Nome feio. Não culpe as outras Carolinas, tá? Nem toda Carolina é assim. Vamos lá. Eu não estou no lugar do outro para analisar a partir do outro o que levou o outro a fazer aquilo. É claro que quem está jogando sabe que está sendo julgado. E que o papel de quem está assistindo é julgar. Né? Afinal de contas, é a ideia do jogo em si. Mas na vida real, quantas vezes a gente se colocou no lugar da pessoa errada? Quantas vezes a gente fez essa reflexão e acabou apoiando a pessoa que é errada? E eu percebi que eu não julgo os outros que nem Agora, essa doida julga, não. Apoiar quem tá errado, Que não, bom. né? Tipo, eu Mas será que procuro você ver sabe os quem dois está lados certo e da quem está história. errado, Evelyn? Boa, professora. Eu prefiro não me vejo meter muito, porque cada um tem a sua versão da história. Tipo, Perfeita, os essa dois é a podem fala ser até coerente. certos.
ponto de vista. Se eu quero fazer Professora. uma análise racional e filosófica, eu tenho que ter o outro ponto de vista para poder fazer essa análise. Diga, Luan. Professora, Eu assistindo uma série, eu percebi que, na verdade, tem os dois lados da história. E o que é vilão para um, na outro lado da história, o outro é vilão. Tipo, alguém é vilão para mim, mas eu também sou vilão para essa pessoa por algum motivo. É igual no Naruto. E você não é perfeito, e você pode ter ferido o outro sem querer, ou querendo. Então, veja, a gente está pegando uma situação que está invadindo o nosso universo de rede social, né? Que está badalando, mas a gente está se colocando. A gente. Quantas pessoas me julgam? Quantas pessoas me isolam? E eu nem percebo. por exemplo, quando você está na escola, muitas vezes você briga com alguém, que um exemplo é do seu grupinho, você tem um grupinho, você briga com alguém desse grupinho. E muitas vezes todas as outras pessoas que estão no grupo ficam contra ou você e ficam totalmente com a outra pessoa, ou ficam contra a outra pessoa e ficam totalmente com você. O grupo se desfaz, fica tipo um exemplo, se tem 6 pessoas, fica um de um lado e 5 do outro. Nunca é balanceado, sabe? Ou seja, você está fazendo a reflexão de que aquela realidade que você está vendo ali na TV, seja lá pelo aplicativo que for, ela acontece na vida real. E ela acontece muito. E a gente pode chamar de bullying quando é um grupo enorme fazendo com que o outro se isole. Eu tive uma aluna uns 2 anos atrás, em outra escola, que ela não gostava de conversar, ela era tímida, e ela estava passando por uma fase da vida dela que ela estava se descobrindo sexualmente, né? Descobrindo o gênero e tudo mais. A gente sabe que isso é complicado. E ela tinha vergonha de demonstrar qualquer coisa, porque a mãe dela reprimia ela. E aí na escola era toda reprimida, durinha e tal. Só que tinha uma menina na sala que não foi com a cara dela. Não houve nada. Não aconteceu nada. Eu posso dizer porque eu era madrinha da sala e eu tentei resolver essa questão, né? E aí eu saí entrevistando de um em um, feito policial, para descobrir o que houve. E não houve nada. Mas a outra menina contava a história dela, dizia coisa dela, fez um grupinho. E todo mundo do grupinho, quando estava junto, começou a criar um apelido para a menina que ficava isolada. Ela se isolou porque ela era tímida, porque ela tinha medo de ser mal vista ou malquista. E o grupo começou a tirar onda disso. E se aproveitar que ela ficava calada. E ela tinha um apelido. E ela não sabia. Toda vez que passavam por ela, diziam um nome. E ela não sabia que era com ela. Até que uma das pessoas desse grupinho viu que estava passando. Peraí, mas está errado. Ela parou para refletir que ela estava sendo levada. Eu não tenho nada contra essa menina nunca fez nada contra mim. Por que as pessoas estão tirando onda? Porque ela tem o cabelo cacheado, tem o cabelo liso, porque ela é alta ou baixa, ou porque ela é gorda ou é magra, ou porque ela é séria ou risonha. Por quê? É porque a sala de aula não comporta mais de 100, gente. Desculpa, eu também não sabia o que fazer. Mas eu estou gravando, eu vou colocar na sala de aula. Quem não estiver entrando, depois vai ter a sala de aula, vai entrar lá na sala de aula virtual e vai ver a aula, tá bom? Vocês avisam aí para os amigos de vocês, tá? Bom, então, quando a gente para fazer essa reflexão de o que motivou, que foi o que essa menina fez, por que eu estou nesse grupo? Por que eu estou rindo de uma pessoa que eu mal conheço? E aí ela começou a prestar atenção na coleguinha dela. Foi quando chegou a mim essa informação. Ela chegou para mim, professora, eu não quero ser fofoqueira, mas está acontecendo uma coisa na sala de aula que eu estou me sentindo constrangida. Fulana, eu acredito que não teve nada, porque eu não soube de nada, ela não diz nada do que houve, mas ela não vai com a cara de Beltrana, e ela chama a Beltrana de apelido, e o grupo ri, e o grupo diz, e Beltrana não diz nada. Eu não sei nem se ela nota, mas eu fiquei revoltada, porque eu fico com esse grupo, mas eu não aceito esse tipo de atitude. Quando eu percebi que eu estava no meio desse tipo de atitude, eu me afastei, a senhora pode ver que eu estou sentando, aí ela veio e contou tudinho, aí eu fui, entrevistei de um em um,
inclusive a própria menina que fazia a confusão todinha, e fui para a menina que era vítima. Não tinha acontecido nada. Nada. Quer dizer, se você para pensar, a gente é influenciado quando a gente não raciocina a relação com o outro. Vê, a gente tem que filosofar até quando a gente faz amigos. Né? Quando você faz um amigo, você tem que parar e pensar cada ato seu e cada ato dele. Ah, professora, que saco. Eu não vou relaxar nunca. Gente, se você vive sem raciocinar, você não é um ser humano. Isso é a fala de Sócrates, tá? Porque o ser humano, ele tem que pensar. Aquele que não pensa na vida não a viveu. Foi levado. Então, filosofar é justamente isso. Ter a atitude de raciocinar. Infelizmente, não estou podendo conseguir. Por mais que eu aceite, ninguém está entrando mais na sala, porque já temos 100. Aí vocês avisam aí aos amigos, tá certo? Que eu vou gravar e vou colocar lá. Diga. A aula vai até que horas? Daqui a pouco, faz meia hora. Eu tenho 1 hora. 30 minutos de filosofia, 30 minutos de sociologia. Porque você vai para a escola, né? Eu vou. Não tem, Não, eu olha, não vou tem não, problema. mas o pessoal de redes vai. É isso Quem daí. for para a escola, eu também. se for sair, Eu não tem também. problema. Não tem problema, vocês podem sair. É até bom que o pessoal de redes vai entrando. Eu vou trocar agora de conteúdo, vou parar a gravação. E aí, quem não vai poder ficar, porque tem que ir para a escola, depois vê esse material lá na sala de aula online. Não, tá certo? tipo, a gente vai sair lá pra perto das 1 hora, então agora dá pra ficar um pouco. É só mais meia Uma hora. hora Meia tem que hora. Uma hora tem Uma que hora tem que estar estar lá. na escola, não? 1 hora tem que estar lá Não, e daí a gente é. sai mais cedo. Tem gente Tá lá, que mora longe, vai sair bem mais cedo. Eu também tenho que estar Eu vou na sair de escola. meio-dia e Mas não se 15 de aperreie, casa. não. Nós temos só mais meia hora, tá bom? Eu vou parar então a tá tranquilo. gravação. Aí Eu então vou tá parar a tranquilo. gravação, porque essa aula aqui encerra de filosofia, tá? A gente vai encerrar ela, Professora, para não ficar comprida demais.